Olá, boa noite. Como eu havia dito que responderia algumas perguntas que fossem feitas a mim a respeito da Bíblia, eu recebi uma pergunta a respeito do celibato. Brevemente, eu vou resumir o que é o celibato. O celibato, biblicamente, ele é uma condição em que uma pessoa ela se mantém pura, se mantém solteira e pura por convicção própria ou por algum tipo de impedimento. Normalmente o celibato que é conhecido são os mais conhecidos no nosso contexto é o do padre, o da freira, por exemplo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos começar por Jesus. O que ele diz sobre o celibato? Leiam comigo. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Mateus 19, do 9 ao 12. Nessa passagem, Jesus estava falando aos discípulos acerca do divórcio. E os discípulos, ouvindo aquilo, replicaram que seria melhor então que nem se casassem. Mas Jesus ele foi bem claro em dizer que nem todos são aptos para não se casar. Somente aqueles que receberam esse dom. E que alguns, pelo reino dos céus, se fizeram eunucos, que é a mesma conotação do celibato. Mas vamos ver o que Paulo fala sobre isso também, sobre o celibato. Acompanhe comigo. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele falando acerca do casamento, ele refere que ele gostaria de que todos fossem como ele, porque o apóstolo Paulo ele era solteiro. Mas ele deixa bem claro que aqueles que não conseguissem se dominar, que eles deveriam casar, que era melhor do que ficar ardendo em desejos. Então, realmente, como Jesus disse, Paulo disse, tem pessoas que foram chamadas para o celibato, para se manterem solteiras, mas puras, não simplesmente solteiras. O porém será que alguma igreja ou alguém é proibido de casar? Como acontece, por exemplo, no caso dos padres, das freiras. Vamos analisar nessas próximas passagens. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele é tido pela Igreja Católica como se fosse o primeiro papa. Mas nessas próximas passagens vamos ver se Pedro era casado ou não. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. Marcos 1, do 29 ao 31. Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas, que quer dizer Pedro. João 1, 42. Então, como nós podemos ver nessas últimas passagens, o apóstolo Pedro ele era casado. O apóstolo Pedro, que é tido pela Igreja Católica como o primeiro papa, ele era casado. Então há uma contradição nisso, né? Só que realmente existe o dom do celibato. Aqueles que querem permanecer solteiros sentem no coração que devem ficar solteiros, não sentem desejo em se casar. Eles podem permanecer solteiros, mas não pode ser algo que a igreja impõe sobre alguma pessoa. Não pode ser imposto pela igreja o ser solteiro. Como nós vimos aí, Pedro ele era um apóstolo, mas ele era casado. Jesus nunca proibiu o casamento, ao falar dos eunucos. Paulo não proibiu o casamento. Mas existe esse dom.
só que a igreja ela não pode impor sobre ninguém. Amém? Espero ter contribuído com algo através dessa resposta. E aqueles que tiverem dúvidas podem perguntar, que na medida do possível eu irei responder. E eu vou botar uma passagenzinha aí acerca falando sobre o casamento também, do bispo, que fala sobre o bispo ser o esposo de uma mulher só, mostrando mais ainda que ninguém pode ser proibido de se casar, simplesmente aqueles que sentem isso no coração. Amém? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, versículo 2.